pode ser permanente, que essa paz pode ser constante, né? A todo tempo sentida em nossos corações. Por isso nós louvamos, nós agradecemos ao nosso Deus por todas as coisas. Amém e amém. Sempre que que eu penso que eu estou ministrando, né, sempre que posso, na introdução, eu trago uma ilustração para facilitar o entendimento da mensagem, né? E hoje a gente vai falar assim antes, né, antecedendo a ministração, dos aparelhos funcionais, né, que nós usamos permanentemente em nossas casas, né, o fogão, geladeira, né, ar-condicionado. Hoje nós não estamos usando os aparelhos de ar-condicionado aqui na igreja, mas eles, nos dias quentes, né, quase assim, é muito difícil sem eles. E esses aparelhos, eles passam, até chegar em nossas casas, eles passam por testes de funcionamento. Os aparelhos elétricos, né, são testados exaustivamente. Eu trabalho num centro de pesquisa do setor elétrico, que dá o certificado para os aparelhos elétricos, né, que saem, que as indústrias produzem, né, assim, desenham, constroem e submetem ao teste. Esse setor é do governo. E os laboratórios, eles testam esses equipamentos para ver se eles atendem às exigências do mercado, às exigências de segurança, né, os itens de segurança. Então, quando eles passam, eles ganham um selo, um certificado de que podem ser produzidos em larga escala para atender o comércio, para atender a demanda, né, para uso. E nós vemos que, por exemplo, um ar-condicionado aqui da igreja, esses aparelhos splits, eles funcionam, né? Eles retiram o calor ambiente, fazem a troca, né? Tira calor e devolve o ar frio. Isso não vou explicar, né? Porque vai demandar tempo. Eles fazem isso bem feito. O nosso fogão, né? A gente lembra, hoje um fogão ele tem até acendedor automático, mas lá atrás, eu vim de um tempo, né, lá de trás, em que o fogão era lenha. Na minha casa era fogão de lenha, não havia gás, muito tempo atrás, né? Quase 60 anos. E a gente cortava lenha para cozinhar o alimento e depositava ali do lado do fogão, do lado de fora, para não encher a casa de fumaça, né? E cozinhava ali fora. E o tempo foi passando. Hoje temos um fogão, né, bem desenvolvido, né, que trabalha com gás metano, o LP, né, o gás produzido pela Petrobras, e que facilita a vida das donas de casas, né, porque elas têm essa facilidade, né, irmão Mário? Cozinhar o alimento ali, ó, do lado de tudo, da geladeira, de lado do liquidificador, e é fácil hoje, né? Eu não sei cozinhar, mas as mulheres, meu irmão Mário, sabe, né? Então, fica fácil fazer uma comida. Então, os aparelhos, eles são feitos justamente para isso, para funcionar, né? Foram desenvolvidos para uma atividade eficaz, né, para que eles poderem oferecer o máximo das suas capacidades para os quais eles foram produzidos, criados, né? Então, eles são muito úteis em suas funções. Eles têm funções e eles correspondem, né? Estão sujeitos a defeitos? Sim, claro, porque os materiais são perecíveis, sofrem desgastes, né? Mas eles saem com esse propósito de servir, né, de serem úteis. Agora, a igreja, passando por ser humano, né,
passando para nós, seres humanos, viventes, criados por Deus, à sua imagem. Eu gosto sempre de lembrar isso, né? Que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, né? Fomos feitos para funcionar também, né, irmão Marcos? Fomos feitos para funcionar dentro de um propósito estabelecido por Deus. Então, né, nós fomos feitos para isso. Houve a queda, não vamos falar da história da queda, mas ela trouxe alguns problemas, algumas consequências, que Deus, Ele mesmo veio para restaurar o homem, né, consertar o homem. E Jesus, o homem Deus, encarnado, nos mostra o propósito da divindade, ao nos resgatar, ao nos salvar, né, da morte espiritual, para que possamos funcionar plenamente dentro daquilo que foi planejado por Deus para cada um de nós, né? Então, a nossa pregação hoje, ela vai nos falar de Cristo, o caminho da perfeição. Kelly está lá atrás, né? O nosso tema é Cristo, o caminho da perfeição. O versículo que nos inspirou, igreja, abrindo nossas Bíblias, está em Mateus, no livro de Mateus 5, 48. Mateus 5, 48. É um versículo bem curto, mas de uma expressividade total, né? Absurda. Disse Jesus: portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Aleluia, glória a Deus. Então, nós, né, fomos programados para sermos tais quais, né, a imagem e semelhança de Deus, atendendo o propósito para o qual nós fomos criados. Então, ser perfeitos. Mas aí nós caímos num dilema, né? Porque muitos dizem que a perfeição é impossível, né? Dentro da perspectiva humana ou dentro da perspectiva divina, para nós, seres, né, mortais, ela é considerada impossível. Mas a palavra de Deus não mente, igreja. Se Jesus está dizendo aqui no verso 48, né, de Mateus 5, né, sedes perfeito, é possível ser perfeito. Né? Vamos verificar o que Jesus está falando, saber o que Ele está dizendo para nós. Né? Então, nós vamos pesquisar a palavra perfeição. Né? E nós fomos lá no hebraico, assim, na consulta, né, que hoje é fácil consultar, não é difícil. Então, nós verificamos que a palavra perfeição, lá no idioma que Jesus falava, no hebraico, ela tinha duas palavras correspondentes, a palavra tam ou a palavra tamim, que correspondem à perfeição, essas duas palavras, né? Tam e tamim. Não sei se a irmã consegue passar essa informação, né, para os nossos irmãos. Tam e tamim. E isso no hebraico. A gente vai falar também no grego, porque a Bíblia foi traduzida para o grego. E no grego essas palavras são, que correspondente à perfeição, é a palavra teleio e teleios. Né? Teleio e teleios. O que ela diz lá no hebraico, né? Tam ou tamim, que seria a perfeição para a gente hoje, significa correto, cheio de paz, inteiro ou sem mancha. Isso no hebraico. Tá? Aí no grego, o termo correspondente é teleio ou teleios, que quer dizer, ó, preste atenção, igreja, quer dizer maduro, completo,
que atingiu o seu propósito, totalmente desenvolvido. É diferente do nosso sentido, não é, igreja? Que perfeição a gente vê como uma coisa que não pode falhar, que não está sujeita a falha. Mas nós estamos aqui, estamos sujeitos a falhas. Então a palavra está dizendo que nós, para sermos perfeitos. Então, perfeito aqui, dentro do contexto bíblico, a gente buscando o sentido lá de trás, diz o quê? Totalmente desenvolvido, maduro, reto, que segue o caminho reto, procura seguir o caminho reto. E nós encontramos na Bíblia, a gente não precisa ir, porque senão a nossa pregação vai se estender muito. Eu vou citar aqui que Abraão foi considerado por Deus correto. Deus falou para Abraão, "Sê tu perfeito." Falou para Abraão, "Sê tu perfeito, Abraão." E Abraão era o pai da fé, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus e andou conforme Deus queria, na retidão, dentro de um concerto com Deus. De tal modo, que mais tarde, pelo fato dele ter obedecido a Deus, seguido a exigência de Deus, todas as famílias foram abençoadas, todas as nações foram abençoadas através dele, porque a semente, a palavra diz, que a semente de Abraão conquistou a terra dos inimigos de Deus. E encontramos também Noé. Noé foi uma pessoa que andou conforme Deus queria, Deus quis. E diz a palavra, que Noé era íntegro e justo. E Noé, está escrito, andava com Deus. Jó, a mesma coisa, Deus dá o testemunho a respeito de Jó, lá no livro de Jó. Não precisamos ir não, igreja. No verso 1, está escrito que Jó era reto e íntegro, um homem correto. Poderíamos citar vários e vários personagens, como Enoque também. Enoque chegou ao ponto, Enoque, Deus o tomou para si, ele foi arrebatado. Poderíamos falar do maior, abaixo de Jesus, João Batista, que o próprio Jesus dá testemunho sobre ele. Olha, esse aí que vocês estão vendo, João Batista, é o maior nascido de mulher. Numa relação homem-mulher, dois seres humanos, esse é o maior. João Batista bateu lá no teto, daquilo que se exigia de perfeição do modelo humano, João Batista bateu lá no teto. Acima dele só Jesus, mas Jesus é uma outra história, igreja? É um outro contexto. Então nós vemos aqui, que esses homens que foram justos, justo quer dizer, andaram conforme a exigência de Deus, foram justos e retos, eles estavam sujeitos também a falhar. Eles carregavam imperfeições, como nós hoje carregamos. Eram iguaizinhos a nós. Então a gente começa a entender que a palavra perfeição, ela tem uma conotação assim diferente do que a gente entende com aquilo que não pode falhar, aquilo que é sempre, está assim linearmente, não tem oscilação, está dentro de uma linha de conduta que não varia. Está assim, numa reta, Na eletricidade se chama CA, corrente contínua, ela é reta, ela caminha assim, linearmente.
A corrente alternada, ela tem aquele pulso, né? Ela desce e sobe, desce e sobe. Quando a gente olha a batida do coração, é muito parecida com a da corrente alternada, né? Ela tem aquelas variáveis, né? Alto e baixo. Então, o coração está batendo, né? São os movimentos, né? de diástole e sístole do coração, né? Então, a gente vê que a variação, né? A variação do gênero humano, ela é compreensível, ela dá para entender. Então, o desejo de perfeição de Deus, né, para nós, temos que ir lá no Novo Testamento, para a gente poder perceber, entender o que Deus está querendo, né? Qual é o conceito de perfeição dentro do Novo Testamento? O conceito de perfeição, igreja, dentro do Novo Testamento, tomando como ponto de partida a salvação que nos foi dada por Jesus Cristo, vamos considerar esse item para as novas criaturas, aqueles que já estão salvos, que fazem parte do reino. Para essas pessoas, né, o contexto dessa palavra perfeição se baseia em quê? Crer em Cristo. Primeiro item, crer que Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. O segundo item, obedecer. Aqueles personagens lá de trás da Bíblia que nós citamos obedeceram. Então, a obediência, né, junto com a fé, são os dois itens essenciais para alcançarmos o objetivo, que é ser perfeito. E quando nós, né, temos esses dois componentes dentro das nossas vidas, interiorizados no nosso coração, no nosso espírito, né? Nós somos nova criatura em Cristo, né? Porque Ele mesmo diz, né? E eu vos dou o meu espírito. Recebemos, né, por bondade de Deus, pelo seu amor, ao crer em Jesus, o seu Espírito, o Espírito do Deus triuno, que vem nos trazer a vida de volta, a vida aos nossos corações, a vida ao nosso espírito. E em Cristo, né? Em Cristo, a perfeição, né? A gente entendendo agora melhor, né? A perfeição desse modo, né? Como agora a gente vê fé e obediência, a perfeição, ela se torna possível. Por que ela se torna possível, igreja? Porque Cristo fez de nós filhos de Deus, sementes de Deus, né? Colocou em nós o DNA da divindade. O DNA é o Espírito Santo presente em nossas vidas, igreja do Senhor Jesus. E o Espírito Santo é o próprio Cristo, porque o nosso Deus, Ele é triuno, né? Ele é 3 em 1, mas nós não sabemos separar um do outro, não temos como separar. Então Cristo diz, eis que eu vou e vos enviarei o meu Espírito. Portanto, igreja do Senhor, nós percebemos assim, né, que perfeição, preste atenção, igreja, perfeição não é uma conquista interior, uma conquista pessoal, não é, né? Talvez pessoas lutem, não posso isso, não posso aquilo, deixa de fazer isso, não posso, não é a perfeição, não vai alcançar a perfeição nunca, porque a perfeição não é uma conquista pessoal, a Bíblia está falando isso, né? Uma conquista interior, não é, ela diz que a perfeição, na verdade, ela é o quê? Irmã Eliana, um dom concedido,
Um dom concedido por Deus, né? E nós começamos a fluir dentro dessa perspectiva quando temos Cristo em nós, quando nos tornamos habitar de Cristo, habitação do seu Espírito Santo, né? Em nós, Ele em nós. Abre suas Bíblias, irmãos, em João 15, livro de João 15, verso 5. O que Jesus está falando aqui, né? Ele está dizendo para nós, João 15, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha só, em Cristo. Se Ele estiver em nós, a nossa conjectura passa a ser outra, né? Nós passamos a ter uma outra perspectiva, uma outra forma, né? Uma outra situação ocorre em nós, e ele continua aqui dizendo, né? Dá fruto, eu sou o ramo, estando em mim, né? Ele diz, todo que estando em mim, fui lá para cima para o 15:1, desculpa, igreja, 5. Eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus, né? Então, a palavra aqui, igreja, ela diz, né, porque sem mim, sem Cristo, é impossível alcançarmos o propósito de Deus para nossas vidas, o que foi estabelecido. Precisamos dele, precisamos do seu Espírito, precisamos do seu amor, precisamos da sua doutrina transformadora, que transforma as nossas mentes, transforma o nosso modo de pensar. Então, nós começamos a perceber que a perfeição, ela é um caminho a ser trilhado, a ser percorrido, né? Então, a perfeição, ela, podemos dizer, né, aqui, não precisamos ir no texto não, igreja, conforme está escrito lá em Provérbio 4,18, ela é como a vereda do justo, né? Que vai o quê? Ela, né, é como a aurora, ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Assim é a nossa vida, né? Ela vai brilhando, brilhando até que nós completemos aquilo que foi determinado por Deus, a perfeição em nós. Então, igreja, já percebemos que precisamos de fé e obediência, né, para alcançarmos esse propósito. Mateus 19, vamos estar pertinho aqui, Mateus, né, Mateus, lá no livro de Mateus 19, versos 16 a 22. Mateus 19, dos versos 16 a 22. Diz o texto, né, fala sobre o jovem rico. E eis que alguém, aproximando-lhe, perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu-lhe Jesus, não matarás, não adulterarás, né? E foi assim, né? Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus,
Se queres ser perfeito, preste atenção, olha só, igreja. Jesus dizendo para o rapaz, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Né? Então, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Né? Então, Jesus está falando aqui, né? E nós percebemos nesta palavra que Jesus ainda enfatiza o caráter da perfeição, de sermos perfeitos. E pode haver também, pode ocorrer, igreja, conosco, coisa parecida aqui com o que ocorreu com esse jovem. Haver coisas nas nossas vidas que nos impeçam, que estão como muro entre nós e o Senhor. Muro que nós temos que quebrar. O muro, no caso desse jovem, era a riqueza. E ele não conseguiu derrubar esta barreira, dar os seus bens e seguir a Cristo. Se ele tivesse feito o que Jesus falou, né, ele teria alcançado o propósito maior de Deus, que é ser perfeito, que é estar no caminho da verdade, na vereda do justo. Mas ele não conseguiu. Um outro fato que nos chama a atenção aqui nesse texto, quando Jesus fala aqui para ele, né? Se queres ser perfeito, lá no verso 21, disse Jesus, se queres ser perfeito, né? Aí a gente vai ver o contexto de perfeição aqui, a gente vai entender por quê. Porque Jesus, né, o contexto dessa palavra aqui, ele mesmo fala aqui, olha só, ele diz e são os mandamentos. E antes, aqui no capítulo 19, aqui desse mesmo texto, né, do capítulo 18 ao 19, Jesus vem falando das coisas que ele falou, que ele citou para esse jovem. Né, não vamos ler porque o texto é grande, é o sermão, né, que Jesus está pregando aqui, o Sermão do Monte. Nas entrelinhas ele está falando aqui, né, como se deve tratar um irmão, né, culpado, quantas vezes se deve perdoar, ele está falando aqui, né, ele fala da nossa misericórdia com aquele que nos deve, a parábola do credor impassivo, né, e ele vai discorrendo aqui, né, vai falando, entra no capítulo 19, Jesus fala da questão da responsabilidade familiar, sobre o divórcio, ele fala que não devemos, né, adulterar, ele vai falando aqui, e por fim ele fala do amor ao próximo, e não só ao próximo, aos inimigos também. Então, nós observamos aqui o caráter de perfeição está aqui. E que ele falou que aquele jovem deveria ter. E ele disse que tinha. O jovem falou, olha, eu faço tudo isso. Bom, então, se você faz tudo isso e quer dar um salto, se você quer ir mais adiante, vai e vende tudo que você tem. E siga-me. Né? Então, ele não seguiu a Cristo, né? Ele preferiu ficar com suas riquezas, ele preferiu ficar com as coisas que o mundo oferece, né? Então, pode ocorrer isso conosco, igreja, né? Não da mesma forma, porque eu não creio que nós tenhamos ricos aqui, mas tem coisas nas nossas vidas que podem estar impedindo, atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Então, cada um de nós deve fazer, né, a palavra diz, examine a si mesmo. O homem examine a si mesmo, né? E, havendo coisas que nós precisamos vencer, superar, pensamos, se a gente não tiver força, vamos pedir força a Deus, né? Porque Ele tem.
a força que nós precisamos para vencer as lutas, para vencer as nossas fraquezas, né? Deus pode nos fortalecer. Então, mas nós precisamos pedir a Ele, ir até Ele, né? Jesus, aqui na terra, Ele ia até os necessitados. E a palavra que Ele dizia sempre, né? O que quer que te faça? Irmão Djalma, né? Temos que perguntar ao Senhor. Ele nos pergunta e nós temos que dizer o que nós queremos. Deus não vai fazer nada que nós não queiramos. Deus vai fazer aquilo que nós pedirmos a Ele. Então, por isso Jesus perguntava, o que quer que te faça? Então, Igreja do Senhor, nas nossas pendências com Deus, né, aonde nós não conseguimos ir adiante, dar o próximo passo, pede a Deus forças, ora com o coração, né, mostre a sua pendência, mostre a sua necessidade para Ele, diga para Ele que você sozinho não pode, né? Precisamos da força adicional do seu Espírito para seguir, para prosseguir e ir adiante. E Ele é um Deus bom, igreja, né? Ele é aquele que se alegra em satisfazer os desejos do nosso coração, está escrito, né? Ele tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Mas conforme Jesus falou, né, em João 15:5, nós precisamos o quê? Persistir, insistir, instar, né? Porque Ele diz, olha, sem mim nada podeis, então nós vamos vencer com Ele, é nele que nós conseguimos a vitória, é com Ele. Então, não podemos esmorecer em hipótese alguma. Temos que fiscalizar os nossos pensamentos o tempo todo, constantemente. Lá em Filipenses 4, 7, 8, vamos ver o que o apóstolo nos fala. Filipenses 4, 7, 8. Como devemos estar mentalmente? Aí ele começa dizendo na igreja, finalmente, irmãos, ele fala, tudo que é verdadeiro, né? Ele está falando em que pensar. Ele diz, tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, a receita é dada, né, minha irmã? Irmã Graça, pastor Marco, a receita é dada por Deus, né? Para alcançarmos os objetivos de sermos perfeitos, está aqui, tudo em que pensar, né? Nossa mente tem que estar sempre sob fiscalização. Nós temos que dominar os nossos pensamentos. Não é como aquela canção que diz, deixa a vida me levar. Não. O crente diz o seguinte, eu deixo Deus me levar. Somos conduzidos pelo seu Espírito, pelas suas mãos poderosas, né? Nós temos em nós, Deus nos deu o poder de estar escolhendo. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Deus nos dá o poder hoje de fazer escolhas. Se erramos, é por decisão própria, porque, né, nós temos o Evangelho que nos mostra o caminho certo, a verdade de Deus para nossas vidas. Então nós temos como fiscalizar, como controlar as nossas ações. Então, se nós conseguimos controlar os nossos pensamentos, ora,
O pensamento é a base das ações, ele dá origem ao que, né, vai ser executado, feito pelas nossas mãos. Então, se nós temos o poder de fiscalizar a mente, pensando as coisas aqui que devem ocupar a mente, nós não vamos fazer coisas erradas. Nós não vamos andar em outro caminho que não seja o caminho de Deus, aquele determinado por Deus para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Lá em Filipenses, vamos agora passar a nossa página, Filipenses, verso 3:12, versos 3:12. O apóstolo aqui, ele está dizendo, né, o apóstolo Paulo, a soberana vocação, né, soberana vocação está relacionado com a perfeição, né, porque a vocação fala do chamado de Deus para nossas vidas. Somos chamados a estar diante dele em santidade de vida. A palavra diz que sem santidade ninguém consegue agradar a Deus, sem fé e sem santidade ninguém consegue agradar a Deus. Então, temos que estar em santidade. Paulo diz, né, verso 12, Filipenses 3, verso 12, não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aleluia. Paulo diz, olha, ainda não consegui conquistar. Por quê, igreja, a perfeição? Porque é um processo. É um processo, né? É um desenvolvimento. Nós vamos sendo aperfeiçoados, assim, a cada dia. É o processo de santificação que está operativo em nossas vidas, se realizando, acontecendo. Embora a gente não perceba, mas quando nos propomos e quando nos dedicamos em andar na palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, né, quando isto acontece, o processo está em franco andamento, né, irmão Max? Ele está, assim, se desenvolvendo. Não percebemos ainda o quanto avançamos, mas estamos. Não percebemos porque Deus não permite para que ninguém se vanglorie. Olha, eu já cheguei aqui, o outro, meu irmão está lá atrás. Não, ninguém sabe o progresso que já realizou, aonde está. Para quê e por quê? Para que todos caminhem juntos, para que todos estejam, né, em comunhão, um dando a mão ao outro, para chegarem juntos, né? Eu vejo assim, a própria natureza nos dá muitos exemplos, né? Ela mostra muitas situações. A gente olha, quando eu estou no mar, assim, eu fico olhando as ondas, né? Eu acho uma coisa magistral. Vem uma onda, bate na praia e desmancha. Aí vem outra onda depois, e vem outra. Aí quando eu lanço o olhar mais adiante, eu vejo que vem aquele monte de onda, assim, 1, 2, 3, 4. E parece que uma está puxando a outra. Uma está chamando a outra, vem junto comigo, né? Está carregando a outra e elas chegam na praia. Todas elas chegam na praia. Então, meus irmãos, se nós dermos as mãos uns aos outros, juntos, chegaremos na praia, no mar do Espírito. Chegaremos juntos no trono do Senhor, nosso Deus. Mas fomos feitos para, como as ondas, caminharmos juntos, de mão dadas ali, um ao outro, um com o outro. Né? Isso é propósito de Deus. Paulo fala aqui no texto, né? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, né? A perfeição para nós, o primeiro passo, nós falamos, é o quê? A salvação. Recebemos a salvação. É o processo de aperfeiçoamento ali iniciante. Recebemos
a salvação, né? Mas aí, para a gente entender bem, volta a sua Bíblia aí no capítulo 2 aí mesmo em Filipenses, capítulo 2, tá? Pedir que você abra a sua Bíblia aí, capítulo 2, 12. Vamos ver o que ele está falando aqui, né? Capítulo 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, olha aqui a palavra obediência, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Está vendo, igreja? É um processo. Ele está dizendo que a salvação, ela tem, o cume dela, né? O final dela vai ser com a glorificação. Mas ela está acontecendo, ela está em andamento. E ele diz, né? Obedeceste não só na minha presença, né? Nós não vamos agir bem só aqui na igreja, né, meus irmãos? Nós não vamos agir bem só aqui, né, diante um do outro, membro de Cristo. Não vamos agir bem só diante do pastor, do presbítero, do diácono. Não, vamos agir bem sempre. Mesmo que estejamos sozinhos lá fora, vamos agir bem, porque, né, os olhos de Deus estão sobre nós. O Senhor está o tempo todo conosco, ao nosso lado. E nós não queremos envergonhá-lo perante o reino espiritual. Pode não ter uma pessoa ali ao nosso lado, mas o reino espiritual, né, tanto das potestades, dos principados do mal, eles estão ali observando tudo, vendo tudo. E eles vão confrontar aí, ó, só age bonitinho, certinho lá na igreja. Só age certo quando tem alguém perto para cobrar. Está aí, ó, está fazendo errado. Então, né, que Deus possa falar sobre nós o que Ele falou sobre Jó. Olha, o meu servo Jó, homem reto e íntegro, como ele não há outro na terra. Que Deus possa falar isso de cada um de nós, irmão Mário, querido Mário. Que Deus possa dizer isso de nós, aonde quer que a gente esteja. Deus possa desafiar o mal, Satanás, e falar, olha o meu servo, olha a minha serva Simone. Então, Deus quer dar esse testemunho sobre nós, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas Paulo diz, né, que a nossa salvação ali em Filipenses 2:12, né, porque a nossa salvação, ela está em desenvolvimento. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, olhando para Deus, foi isso que nós falamos, porque o nosso, quem nos fiscaliza é Deus, olhando sempre para Ele. Aí ele vai, né? Ele vai no verso 13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O desejo, queridos, de agir bem, é de Deus, vem dEle, né? Vem aos nossos corações pelo seu Espírito, pela sua graça, pelo seu amor. É um desejo que nós sentimos, que pensamos que é nosso, mas é a presença do Espírito Santo de Deus que coloca em nós esse desejo, né? O efetuar também de fazer, não quero frustrar a Deus, né, que fez tanto por mim. Então o efetuar também é de Deus, né, como o realizar. Então Deus tem que estar presente em tudo que nós façamos, em todas as fases do nosso desenvolvimento. É preciso que Deus esteja presente para que Ele não sofra interrupção. E se houver interrupção, vai ser muito ruim, igreja, porque recomeçar é muito mais difícil. Retomar o curso da caminhada é muito mais difícil. Portanto, vamos lutar para permanecer em Cristo, permanecer
no seu amor, porque a gente fala que o efetuar e o realizar é de Deus. Os sonhos, nós falamos dos sonhos e das visões na última pregação, né? É Deus que coloca a palavra, né, que surge assim na nossa mente, como instrumento de ação que vai determinar o nosso agir. É Deus que coloca nas nossas mentes, igreja, nos nossos corações. É o Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse, né? Não precisamos ir no texto, não. Ele disse o que lá em João, né? Ele fala que, e o meu Espírito, o Espírito Consolador, vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas, igreja. Se estivermos em obediência com Deus, obedecendo pela fé, nós vamos assim escancarar as portas da nossa vida para o Espírito Santo de Deus. E Ele vai nos ensinar todas as coisas. Nos cabe o quê? Né? A parte que nos cabe qual é? Aprender. Aprender. Se Ele vai ensinar, nós temos que falar: eu quero ser aluno. Eu quero obedecer a esta determinação, a este mestre. O Espírito Santo é um mestre. Eu quero obedecer, eu quero fazer conforme Ele está me ensinando. E se o Espírito Santo está ministrando sobre nós, o processo está sendo percorrido, está sendo realizado, o processo de aperfeiçoamento. Então, porque Jesus diz, né? A palavra diz, né? A palavra de Deus diz, né? E eles lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não somos mais simplesmente servos, somos filhos, igreja. E filho carrega o DNA do pai, não é? A ciência mostra isso, né? Faz o teste lá de DNA, vai dizer se é filho ou não do fulano A, B ou C. Por quê? O filho carrega o DNA, carrega a informação genética. A nossa informação genética foi dada por Cristo quando nós cremos que Ele morreu na cruz e tomou sobre si as nossas transgressões, Ele levou a nossa culpa. Quando Deus olha para nós hoje, igreja, Ele não vê os meus defeitos, Ele vê Cristo em mim, Ele vê a perfeição em mim, porque Cristo é perfeito, Seu Espírito Santo é perfeito e Ele mora em nós. Está escrito que Ele mora em nós, igreja, que Ele veio habitar em nós, né? Então, se Ele está habitando em nós, a sua presença nos aperfeiçoa, a sua presença nos santifica, nos transforma, e somos feitos assim, novas criaturas, criaturas em condições de habitar, de viver ao lado de Deus, de viver a eternidade com Deus. Pensa nisso, igreja. Porque viver a eternidade com Deus, nós temos que estar em condições de participar da vida de Deus. Como é que nós vamos para a eternidade carregando um monte de mazelas, carregando um monte de defeitos, um monte de pensamentos errados? Não estaremos em condições de viver ao lado de Deus, porque a palavra diz que Deus é santo. Eu gosto muito de refletir sobre a palavra de Deus, igreja, e uma reflexão assim, né, que eu carrego, é que Cristo poderia vir, olha, eu vou chegar assim de um dia para o outro, eu vim pagar o preço, né? E Ele ir para a cruz assim, mas Ele ficou 3 anos
ministrando, ensinando. Né? Ele ficou 3 anos construindo um manual para nós seguirmos. Com que propósito? Com que objetivo? Para que nós tenhamos a mente do reino. Para que a nossa mente seja o perfeito fluir do Espírito de Deus. Para que Deus possa chegar perto de nós. Que se nós tivermos que relevarmos essas mazelas todas, né? Não sei, são conjecturas, não sei. Né? Então, nós temos que ser santificados. A palavra tem que nos santificar, nos limpar. Né? Temos que permitir que a palavra nos limpe, nos lave de toda imperfeição. Retire de nós as imperfeições que nos impedem de sentir o perfeito mover de Deus. Filipenses 3, agora a gente vira a volta lá para o Filipenses 3, verso 13. Verso 13, né, Paulo está falando: irmãos, quanto a mim, não julgo, né, vamos ler todo para a gente entender o sentido, né? Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Havê-lo alcançado o quê? Aquilo que ele foi chamado, né, para obter a perfeição. Ele está dizendo, não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Olha só, igreja, não olhar para trás, né, irmãos? Não olhar para trás, irmã Glória. Não podemos olhar para trás. O que ficou lá atrás pertence à velha criatura. O que é da nova criatura, né, está sendo deslumbrado, está sendo mostrado pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a palavra diz que nós temos que viver em novidade de vida. Novidade de vida é cada dia das nossas vidas aprender um pouco mais da palavra do Senhor, da verdade, nos aperfeiçoando, né? E esquecendo das coisas que ficam para trás. Né? Talvez, né, digamos assim, não, mas eu já esqueci tudo que... Na Neni, igreja. Esquecemos não, hein? Pensamentos. Olha os pensamentos. Pensamentos construídos lá atrás. Pensamentos que ficam no nosso subconsciente. E numa hora assim em que os nervos estão aflorados, né? Em que temos que tomar uma decisão assim, sem refletir, aqueles pensamentos, eles brotam. Eles vêm assim, como, né? Eles surgem, é eles que vão determinar a ação, o modo de agir. Então nós temos que ter cuidado, né? As coisas velhas, deixar para trás. Quando fala da renovação da mente, é isso, igreja. É tirar, substituir lá nos espaços, né, nas prateleiras da nossa mente, o que tem de velho, jogar fora, retirar pensamentos velhos, modos de agir pré-concebidos, né? Baseados na cultura familiar. Não, meu pai fazia assim, eu vou fazer assim. Minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim. Eu vou agir assim porque eu aprendi. Nós estamos sendo reeducados. Nós estamos sendo ensinados novamente. O que
O que ficou para trás é velho, então nós não temos que carregar conosco, igreja. Temos que viver em novidade de vida. Então o apóstolo está dizendo aqui, ele está falando isso, né? Que, olha, ainda não alcancei a perfeição, ele está falando. Mas uma coisa eu sei, né? Eu estou deixando para trás tudo que é da velha criatura, tudo que fazia parte, né, da vida do velho homem, eu estou deixando para trás. Estou vivendo o Evangelho de Deus, porque, conforme ele mesmo diz, o Evangelho de Deus é poder de Deus. Aleluia, glória a Deus, igreja. O Evangelho é poder de Deus para nossas vidas, né? Então, nós temos que perseguir, né, a perfeição como objetivo final, né, olhando sempre para frente, porque sabemos que o melhor de Deus está por vir, né, está por chegar até nós. E o verso 14, igreja, verso 14, ele fala aqui, ainda em Filipenses 3, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo, igreja? Meus irmãos, pense agora um pouquinho, qual é o teu alvo? Paulo está dizendo aqui, prossigo para o alvo. Qual é o alvo que nós perseguimos, que nós buscamos, né? Que alvo é esse que ele está falando, né? O alvo é o quê? É a vocação, é a soberana vocação de Deus, é o chamado. Ele prossegue para esse chamado, ele prossegue nessa direção, é a direção, né, de viver com Deus, é a direção de trabalhar a maturidade, o desenvolvimento pleno de Deus na sua vida. Então, é algo muito grande, igreja, né? Porque o chamado, ele diz respeito à profissão de fé que nós nos entregamos, que nós adotamos para a nossa vida, né? Profissão de fé significa o quê? Crer em Cristo. Profissão de fé significa o quê? Dizer para Deus: Senhor, tu tens razão. Não é do meu jeito, é do teu jeito. Então isso se chama obedecer e seguir a profissão de fé que Deus quer que nós sigamos, né? Então, o nosso propósito, o nosso objetivo tem que ser esse, custe o que custar. Temos que contrariar a nós mesmos, igreja. Contrariar a nós mesmos significa o quê? Vencer a natureza pecaminosa que ainda está em nós. Ela só vai desaparecer, né? Conforme diz 1 Coríntios 15, a gente não precisa ir lá em 1 Coríntios 15, diz que ela só vai desaparecer quando obtivermos o corpo glorificado. Aí já não haverá mais lágrima, já não haverá mais morte, né? Então, nós viveremos na plenitude da presença do Espírito Santo de Deus, teremos um corpo transformado. Esse corpo degenerativo, né, que degenera, que perece, nós não vamos mais tê-lo. Seremos como Jesus ressurreto, né? E seguiremos com Ele rumo à eternidade, às moradas de luz, conforme diz a palavra de Deus. Então, igreja, já finalizando, né, o tempo passa bem rápido. Deixa eu ver o meu reloginho aqui. O tempo passa rápido, né? Então, o que dizer de tal grandeza, né? De coisa tão grandiosa, tão maravilhosa, magnífica, que Deus colocou ao nosso alcance, né? O que dizer? O que dizer, igreja, é que não podemos nunca dizer não para Deus.
Não podemos nunca, jamais dizer não posso. Dizer estou cansado, Senhor. Né? Então, poxa, eu tenho um compromisso com Deus, mas surgiu essa festa hoje. Deus é paciente, eu vou na festa. Estamos colocando Deus em segundo plano. Estamos dizendo para Ele que a alegria da nossa carne é mais importante do que a alegria do Espírito. Então, igreja, nós temos que estar muito atentos, porque nós vamos estar buscando. Paulo sabia o que ele estava buscando. Ele fala aqui, né? A gente não quer dizer, igreja, que não vamos participar dos compromissos, das atividades sociais. Não é isso que a gente está dizendo. Existe uma agenda, uma coisa chamada agenda, que nós podemos programar, né, nos programar. Conhecemos já de antemão, né, as atividades, aniversário, casamento, essas coisas todas. Então, nós vamos planejar. Aqui avisa ao líder, avisa ao pastor, não posso estar todo dia porque existe um compromisso familiar, existe uma agenda familiar. Agora, a gente atropelar a obra do Senhor está errado, né? Atropelar os compromissos assumidos com Deus está errado. Uma outra coisa, igreja, né, que diz respeito a esse desenvolvimento para a perfeição, é a nossa atividade com relação à palavra do Senhor, em relação ao evangelismo, em evangelizar. Porque Jesus chamou todos para evangelizar, igreja. Jesus não disse que é A, B, o meu irmão é evangelista, aquele irmão é um evangelizador. Todos somos chamados para evangelizar, né? Todos que somos discípulos, seguidores. Discípulo é seguidor. Seguidor de Cristo são chamados a evangelizar. E ele disse, ide por toda a terra, ensinando, né, a doutrina dos apóstolos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Todos nós temos essa responsabilidade, igreja. Que nós não sejamos crentes egoístas. Egoísta por quê? Pensar só em si. Quando vem à igreja, Senhor, faz isso por mim, Senhor, me ajuda, Senhor, a minha família, Senhor, eu quero, Senhor, preciso comprar aquilo, Senhor, Deus me ajuda, Deus. E só pensando em si. Mas nós temos que pensar que a obra de Deus, ela é universalista, ela é pluralista, e nós somos convocados para sermos continuadores da obra de Cristo. E o processo de crescimento pelo qual nós estamos passando envolve a gente sair, a gente evangelizar, a gente levar a mensagem. Porque um dia, Igreja do Senhor, qualquer um de nós foi alcançado, que estamos aqui, fomos alcançados, né, pastor Marco? Fomos alcançados porque alguém evangelizou, alguém deu crédito à palavra do Senhor, porque ele diz lá em Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Dar crédito à pregação dele é evangelizar, irmão Maxi, né? Está acontecendo o batismo, é o que? A consciência cristã que está sendo, né, ministrada para esses novos discípulos, esses novos convertidos. Então nós temos esta responsabilidade que o Senhor colocou sobre todos os crentes. Porque nós somos tratados por Ele, somos curados. E Ele, lá em Mateus, não precisamos ir não, igreja, Mateus 11, 28, e depois Ele diz, né, depois de tratados
tem o ID, igreja. Nós temos que mostrar o que foi feito por nós, o que foi feito nas nossas vidas, né? Nós temos que mostrar para o mundo o tamanho do amor de Deus, né? Deus conta com cada um de nós para levar a sua mensagem, a sua palavra. Esse evangelho, né, que é poder, que é vida, ele não pode ficar guardado. Não podemos enterrar os talentos que Deus colocou em nós. Os talentos são esses, igreja, porque nós aprendemos para ensinar. Temos essa responsabilidade de ensinar a verdade, para mostrar a salvação para muitos lá fora. E o dia é hoje, né? O dia é o dia presente, amanhã. Então nós temos que fazer hoje, sempre, né? Mostrar para o mundo, para que o mundo conheça a luz do mundo, que é Cristo. Para que o mundo conheça a fonte de água viva, que é Ele, que pode saciar a sede, o pão da vida que pode alimentar a nossa fome de Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Ele é o próprio amor de Deus, igreja, está escrito isto. Nós não podemos confundir o amor de Deus com uma coisa chamada gentileza humana. Não podemos. A gentileza humana, ela existe. Por quê? À medida que as sociedades se desenvolvem, ela cria princípios para a ordem social. E esses princípios, né, eles são protocolos de boas maneiras, né, de tratar bem, de ser gentil, de ser caridoso, né? São convenções, são etiquetas que a própria sociedade cria. Nós podemos olhar, se a gente olhar para a Europa, tem nações que são educadíssimas, mas não tem Deus. Elas estão apoiadas no alicerce das suas próprias construções, né? Vai na Noruega, lá, olha o nível de pessoas que não creem é muito alto. Na Irlanda, na Dinamarca, esses países, eles vivem uma apostasia, mas são educadíssimos, né? Os princípios lá são muito respeitados, as pessoas se tratam com uma educação, são gentis ao extremo, mas a gentileza, ela é boa? É, claro, Jesus sublimou a gentileza, né? Sublimou a gentileza, a gente vê isso, mas não podemos dizer que ela é única como agente de transformação, de modificação do ser humano, porque o poder transformador de Deus, do seu amor aqui na terra, é Cristo. Porque Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos erguer. Dentro da limitação humana que bate nesse teto, Ele quebrou o teto, igreja, para nós. Nós podemos ir alto, muito acima de qualquer perspectiva, circunstância humana. Porque Ele veio para nos arrebatar, virá para nos arrebatar, nos levar consigo para o seu reino de luz, para a morada de luz, que Ele mesmo disse que antes de partir eu vou preparar lugar para vós, as moradas celestiais onde viveremos, igreja. Então, promessa de Deus para nós, precisamos dar frutos. A gente viu aqui em João 15:5, dar frutos. Sem Ele é impossível dar fruto. Precisamos dEle, igreja. Por isso nós oramos a Deus, Paizinho querido, Pai amado, santo e poderoso,
Te pedimos, Senhor, nesta noite, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja interiorizada em nossos corações. Possamos ter, Deus, um entendimento perfeito do que é bom e agradável a Ti, Senhor. Que possamos ter como meta a vereda do justo, Senhor, olhando Cristo como o nosso caminho da perfeição, Pai querido. O alvo, Senhor, nós conhecemos, é Cristo. O objetivo, Senhor, é chegar à Tua morada, Senhor, chegar no Teu reino de luz, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito, de modo permanente, Senhor, conforme Tu nos deste. E Ele, Senhor, precisa de nós ouvindo a Sua voz, obedecendo a Sua voz, a Sua orientação, Pai querido, porque, conforme promessa, Ele já habita em nós, Ele já está em nós. Basta que nós paremos, Senhor, para ouvir, para seguir, Senhor, o que Ele está ministrando, o que Ele está fazendo, Senhor, nas nossas vidas. Que os compromissos, Deus, contigo, nunca sejam colocados em segundo plano, Senhor. Que possamos olhar sempre e poder dizer que as coisas velhas nós deixamos para trás, Senhor. E queremos e desejamos unicamente viver, Paizinho querido, em novidade de vida, Senhor. Conforme o Teu chamado, Pai, a Tua vocação, conforme a Tua vontade, Senhor. Para um dia, Pai, chegarmos, Senhor, diante de Ti. Estarmos diante, Senhor, do Teu reino, Senhor, presente nas moradas celestiais, Senhor. E a ouvir da Tua voz, Senhor. Ouvir, Senhor, diretamente de Ti, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Eis o meu servo, Senhor, eis o meu filho. Como ele, reto e íntegro, não há outro. E assim, Senhor, dê-nos a força que nós precisamos para alcançar este objetivo, Pai. É o que nós Te pedimos nesta manhã, no nome e no amor de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.